Olá, uma grande satisfação estar com você aqui que me assiste. Hoje vamos dar continuidade e, na verdade, finalizar o último vídeo da sequência a respeito da análise de grifos comentados desse estudo que nós estamos fazendo da obra de Mário Vargas Llosa, a obra chamada Civilização do Espetáculo. Se você quiser assistir os 3 vídeos que antecedem esse vídeo que está sendo gravado aqui nesse momento, sugiro clicar nos links que estão disponibilizados aqui embaixo, né? E aí você vai ter acesso aos vídeos anteriores, né? Vamos então finalizar, esse é o último vídeo do estudo dessa obra. Vou começar aqui fazendo uma análise sobre a relação que Mário Vargas Llosa dá no que diz respeito a capitalismo, igreja e a relação desses dois com a cultura. Uma leitura um pouco mais alongada, mais extensa. Vejamos aqui, né? Vai daqui a aqui. O certo é que essa moral laica, né? Ele está se referindo à modernidade, né? E à criação da nova religião civil, né? Como Jean-Jacques Rousseau colocava, né? Claro que ele está fazendo referência a Jean-Jacques Rousseau, aí é um acréscimo meu. Mas essa moral que se criou, uma moral cívica, que descolada de qualquer ortodoxia religiosa, né? Então, é claro que essa moral laica só encarnou em grupos reduzidos. Ainda continua sendo realidade indiscutível o fato de que, para as grandes maiorias, é a religião a fonte primeira e maior dos princípios morais e cívicos que dão sustento à cultura democrática. E de que, quando a religião começa a esmorecer e perder dinamismo e crédito, e a tornar-se superficial e frívola, mero ornamento social, o resultado é prejudicial e pode chegar a ser trágico para o funcionamento das instituições democráticas. Veja que interessante, pois é muito comum se encontrar em estudos acadêmicos uma posição exatamente oposta a essa, né? Em posicionamento acadêmico costuma, por exemplo, no estudo da psicologia, né? Costuma-se identificar a religião como um fundamentalismo que representa, que se traduz como um perigo à democracia. Né? Dentro de uma visão de economia política, de alguns pensadores do pós-modernos, há toda uma visão que, digamos, se criou um consenso de pensadores pós-modernos de que a religião representa um fundamentalismo pernicioso às instituições democráticas. No entanto, o que Mário Vargas Llosa coloca é o oposto disso. É uma visão que entende que a moral laica, descolada da ortodoxia religiosa, ela só atinge uma minoria, geralmente a minoria que já está institucionalizada, né? E a grande maioria, o povão, né, vamos dizer assim, ainda depende da religião para evitar a barbárie, que seria a perda de completos qualquer valores que refreiem aí os instintos mais primitivos e a busca por satisfação mais imediata. O Mário Vargas Llosa é bem lúcido nesse ponderamento dele, e ele coloca que o resultado pode ser trágico, né, se essa religião se transforma em uma frivolidade superficial para o funcionamento, inclusive, das próprias instituições democráticas. A Igreja Católica e o capitalismo nunca se deram bem, uma análise que ele dá. Efetivamente, historicamente, sobretudo nos primeiros momentos da burguesia ascendente, vamos colocar assim, em que a ordem instituída era uma ordem religiosa, ou seja, já no final da Idade Medieval, aí mesmo é que eles não se davam bem, de forma nenhuma. Né? Pois a burguesia emergente, os movimentos iluministas, né? O renascimento comercial propiciou aí o surgimento do movimento iluminista, que mais tarde veio redundar nas revoluções que justamente atingiram aí as instituições que eram de fundo cristão, de fundo religioso, né? Então, ali mesmo que a teologia católica se voltava radicalmente contra o capitalismo. A posteriori, nos dias de hoje, como há uma inversão grande de valores, o que ocorre é que a ordem estabelecida não é mais religiosa, é laica,
E a religião é quem ainda consegue abrir aí uma margem para uma tolerância no que diz respeito ao capitalismo em alguma medida, pois ela tende a ser uma visão mais equilibrada do que o radicalismo institucionalista. O regime da propriedade privada e da economia livre, claro, o Mário Vargas Llosa vai estar fazendo uma análise histórica, né? Então, sendo uma análise histórica, por muito mais tempo, capitalismo e religião se estranharam, né? Do que propriamente convergiram, como acontece agora na sociedade pós-moderna. O regime da propriedade privada e da economia livre, em que empresas e empresários concorram de acordo com as regras claras e equitativas pela satisfação das necessidades dos consumidores, né? A esse sistema se deve o fato de boa parte da humanidade ter se livrado daquilo que Karl Marx chamava de cretinismo da vida rural, de ter havido progressos na medicina, em particular nas ciências em geral, e de terem se elevado os níveis da vida de maneira vertiginosa em todas as sociedades abertas. Mais uma vez aqui é uma referência à filosofia de Karl Popper, né? Enquanto as cativas definhavam no regime patrimonialista e mercantilista que conduz à pobreza, à escassez e à miséria para a maioria da população e ao luxo e à opulência para a cúpula. O mercado livre, sistema não superado e insuperável para a atribuição de recursos, produziu o surgimento das classes médias que conferem estabilidade e pragmatismo político às sociedades modernas e propiciou uma vida digna à imensa maioria dos cidadãos, algo que não ocorreu antes da história da humanidade, né? O Mário Vargas Llosa é alguém que tem uma posição aí, diria, liberal, né? Um liberal de centro. Então ele vai ver a realidade, a democracia liberal com bons olhos, não vai ser crítico em relação ao dirigismo político, vai já chamar o que existe como um livre mercado, apesar de nós sabermos que não é propriamente um livre mercado. Mas, mesmo assim, ele vai ter uma posição não radical em relação à visão da necessidade, da interdependência do bem-estar social em relação ao próprio mercado, algo que os radicais institucionalistas não conseguem reconhecer isso, ao contrário, veem o mercado como um inimigo. Então, no entanto, é verdade que esse sistema de economia livre acentua as diferenças econômicas e aumenta o materialismo, o apetite consumista, a posse de riquezas as atitudes agressivas, beligerantes e egoístas, que, se não encontrarem nenhum freio, poderão chegar a provocar transtornos profundos e traumáticos na sociedade. De fato, a recente crise financeira internacional, que fez todo o Ocidente cambalear, tem como origem a cobiça desenfreada de banqueiros, investidores e financistas que, obcecados pela sede de multiplicar suas receitas, transgrediram as regras do jogo do mercado, enganaram, trapacearam e precipitaram um cataclismo econômico que arruinou milhões de pessoas no mundo. Aqui cabe apenas uma observação singela, né? Claro, ele vai ter uma visão liberal que vai estar de acordo com as narrativas oficiais a respeito dos ciclos econômicos e das crises. Mas, nesse sentido, para você que está me assistindo, eu recomendo a leitura, por exemplo, do Murray Rothbard, A Crise de 1929, a Grande Depressão, né? O livro A Grande Depressão, em que ele vai trazer uma visão econômica real a respeito do que o que representou a maior das crises aí, históricas, e o que representou a política do New Deal. Então, é um livro muito interessante para tirar esse mito de que essas crises são frutos de um livre mercado exacerbado. Ao contrário, o que houve foi um excesso de intervenção, né? Então, e é interessante a leitura disso aqui, porque você vê como o uso das palavras, né? Às vezes nós estamos usando as mesmas palavras para dizer situações completamente opostas. Aqui, no caso, o Mário Vargas usou as palavras que eu usaria também, né? Apesar de ele estar querendo usar com outro sentido. Ele falou aqui veja, de fato, a recente crise financeira internacional, ele está se referindo à crise de 2008, né, que fez todo o Ocidente cambalear, tem como origem a cobiça desenfreada de banqueiros, investidores e financistas, assino tudo que está dito aqui, que, obcecados pela sede de multiplicar suas receitas, assino também, transgrediram as regras do jogo do mercado. Veja, também assino isso aqui, né? Enganaram, trapacearam e precipitaram um cataclismo econômico que arruinou milhões de pessoas no mundo. Tudo perfeito, né, a colocação dele. A diferença está no fato de que, se você não conhece a economia austríaca, você vai achar que
eles transgrediram o jogo por dentro das leis de mercado, quando na verdade o que se fez foi sair das leis de mercado e entrar nas leis políticas de intervenção sobre o mercado, né? E quando você sai das estritas leis de mercado, um exemplo que eu dou é, por exemplo, ao próprio resultado da crise, né? A crise de 2008 resultou em algo totalmente anti-mercado. O que se espera de uma empresa que, por exemplo, exorbite da confiança dos seus consumidores, né? Ela falha, né? Entra em falência. No entanto, o que aconteceu na crise de 2008 foi totalmente antimercadológico. O governo tirou o dinheiro do contribuinte para salvar a Goldman Sachs, entre outros bancos, né? Ou seja, uma absoluta intervenção da política no mercado, né? Eu tô dando um exemplo só, mas recomendo aí, claro, um estudo mais aprofundado de como efetivamente não são as leis de mercado que criam esse caos. Eu concordo que o sujeito provocador, aqui banqueiros, investidores, financistas, concordo que foi por meio de transgressão das regras de jogo de mercado, e a divergência consiste tão somente em como, né? Só que, claro, que isso muda tudo. O como, infelizmente, muda tudo, né? E aqui vamos dar continuidade. Por outro lado, nas atividades criativas e, digamos, não práticas, o capitalismo provoca uma confusão total entre preço e valor. Concordo plenamente, muito bem colocada essa confusão entre preço e valor. Aí sim, quando o Mário Vargas Llosa orienta a crítica dele em direção ao mercado no que diz respeito à cultura, eu acho que é uma crítica, sim, é uma crítica a ser pesada, porque, de fato, não é a sociedade de mercado, não são as leis de mercado que vão conseguir produzir os melhores resultados no campo cultural, né? Devemos reconhecer, temos essa limitação. E aqui está. Então, a confusão de preço e valor, de que este último sempre sai prejudicado, algo que no curto ou longo prazo leva à degradação da cultura e do espírito, que é a civilização do espetáculo. Efetivamente, a lógica de mercado aplicada à cultura induz o que a gente chama de cultura de massa, né? Você é produtor cultural, veja, não precisa ir muito longe, você tem um canal aqui no YouTube. Se você tiver uma aspiração de ascender dentro do YouTube, seguindo a lógica de mercado, o que você tende a fazer é buscar objetivar agradar o público. E dentro dessa lógica, que é totalmente natural e cabível numa lógica de mercado para quem deseja ascender e que funciona perfeitamente bem para bens materiais, no que diz respeito à cultura é trágico, porque se você só quer agradar, se você não tem realmente o que a Ayn Rand chamaria de integridade, né? Integridade seria no sentido, não no sentido moral, no sentido de não se permitir o seu eu ser contaminado pelo que os outros querem, né? Você vai oferecer o que você sabe que é necessário que seja oferecido, são os seus valores reais verdadeiros, e se ninguém gostar, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que aí você não vai, obviamente, ascender mercadologicamente. Para você ascender mercadologicamente, você tem que se esvaziar e objetivar agradar o mercado. E aí, quando você faz isso no meio cultural, significa que você vai produzir lixo, né? Porque a maioria, pela visão de maioria, normalmente o que você tem é lixo. E quanto mais lixo você produzir, mais você vai ascender. E mais projeção você vai ganhar. Assim que funciona a lógica de mercado, ela que se aplica tão bem em outras áreas, na área da cultura, redunda em cultura de massa. O mercado livre fixa os preços dos produtos em função da oferta e da demanda. E por isso, em quase todos os lugares, inclusive nas sociedades mais cultas, obras literárias e artísticas de altíssimo valor ficam diminuídas e são deixadas de lado em virtude de sua dificuldade e da exigência de certa formação intelectual e de uma sensibilidade aguçada para serem totalmente apreciadas. Então, sim, realmente o desenvolvimento do gosto cultural é algo que demanda esforço, às vezes sacrifício de tempo. E para uma sociedade pós-industrial, que já perpassou fases de dura atividade laborial, né? E aí você ter ainda, depois de um expediente, ter que se esforçar para tentar ascender culturalmente, é mais fácil você ligar a TV e botar o Big Brother. Vamos ser honestos, né? É bem mais prático, esparecer a cabeça. E aí nisso é que a cultura vai definhando à medida em que materialmente vamos ascendendo, né? Infelizmente é uma realidade isso, é um problema que vale a pena ser contrapesado. Como contrapartida, tem-se que quando o gosto do grande público determina o valor de um produto cultural, é inevitável que, em muitíssimos casos, escritores, pensadores e artistas medíocres ou nulos
mas vistosos e pirotécnicos, excelente, né? Espertos na publicidade e na autopromoção ou hábeis em acalentar os piores instintos do público, também uma realidade dura que a gente tem que ouvir, atinjam altíssimos níveis de popularidade, pareçam ser os melhores, a maioria inculta, e suas obras sejam as mais cotadas e divulgadas. Isso na esfera da pintura, por exemplo, como vimos, levou ao ponto de obras de verdadeiros embusteiros alcançarem preços vertiginosos graças às modas e à manipulação do gosto dos colecionadores por galeristas e críticos. Realidade, né? Assim, bate duro na gente que tem uma visão, um gosto pelo livre mercado. Bate duro, é um golpe duro, mas é um golpe verdadeiro, real, devemos reconhecer. O tema é amplo e complexo. Abordá-lo em todas as suas vertentes nos levaria muito longe da matéria deste capítulo, que é a função da religião na cultura de nosso tempo. Sim, aí ele vai ponderar o processo do refreamento o refreamento desse processo por meio da religião, né? Também influi tanto quanto o mercado, o desaparecimento das elites, né? Da crítica e dos críticos, que antes estabeleciam hierarquias e paradigmas estéticos, fenômenos que não está relacionado diretamente com o mercado, mas sim com o empenho de democratizar a cultura e pô-la ao alcance de todos. Pois é, devemos reconhecer. Aí aqui vem um ponto, um detalhe. Efetivamente, quando você vai para a cultura, o que era chamado de contracultura até, né, nos anos 60, nos anos 70, a gente ainda tinha uma cultura, justamente porque se objetivava, era um trabalho ainda de origem genuinamente intelectual, ainda se tinha a produção cultural num nível mais elevado do que temos hoje, né? Agora, como resultado do efeito dessa contracultura, que é o que nós vemos hoje, nós não temos nem sequer uma intelectualidade tentando produzir alguma coisa realmente, digamos assim, que esforce algum nível de reflexão. Então, aqui ele coloca, né? O empenho é democratizar a cultura, pular ao alcance de todos. Então, se o empenho passa a ser esse, naturalmente que não vai haver mais aquela distinção do início do livro do T.S. Eliot, né, chamada das culturas de minoria, né, que era tão necessário haver essa distinção, né, entre o culto, o homem culto e o homem inculto. Essa distinção passa a se desfazer, ser tênue, né, porque, na verdade, o que se objetiva é fazer a cultura ser acessível a todos. Né? Os fenômenos, por exemplo, um fenômeno político que ocorre é essa acessibilidade às universidades, essa ideia de que todos devem ter livre direito à entrada universitária. Né? Isso certamente depreciou, é um exemplo, né? Depreciou aí os títulos de terceiro grau. E como qualquer um pode ter terceiro grau, é aquela história, se todo mundo é especial, ninguém é especial. Né? E aí a consequência disso não é que todo mundo ascendeu e ficou melhor. Na verdade, é que as universidades decaíram para que todo mundo pudesse ter acesso. Né? Então, todos os grandes pensadores liberais, de John Stuart Mill a Karl Popper, passando por Adam Smith, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, né, Isaiah Berlin e Milton Friedman, ressaltam que a liberdade econômica e política só cumpre cabalmente sua função civilizadora, criadora de riqueza e de empregos, defensora do indivíduo soberano, da vigência da lei e do respeito aos direitos humanos, quando a vida espiritual da sociedade é intensa e mantém viva e inspira uma hierarquia de valores respeitada e acatada pelo corpo social. Então aqui ele foi, digamos, cirúrgico em defender a ideia de que, em parte, o que se evidencia no sentido de que há um desgaste do termo, do entendimento do que seria cultura e um nivelamento por baixo ocorre devido a não haver essa força que refreia, que mantém aí uma força vetor para cima na sociedade que objetiva ascender a sociedade, e essa força vetor seria a religião. E, de acordo com ele, todos esses pensadores de tradição liberal, né, seriam pensadores que teriam uma visão liberal na economia, mas entende que é preciso aí um sistema de valores que precede essa visão de mercado, né? E esse sistema de valores teria, no entendimento desses pensadores, seriam a moral cristã, né? Os valores cristãos aqui. Seria esse o entendimento. Veja, estou colocando a posição do Mário Vargas Llosa. Eu, particularmente, volto aqui a insistir. Eu não sou
é uma pessoa religiosa, eu tenho a minha espiritualidade, apenas estou colocando meu papel aqui. Não, eu tento ser o mínimo possível tecer juízo de valores a respeito das coisas. Claro que eventualmente eu faço isso, mas o meu objetivo aqui é esclarecer a obra, né? Então estou colocando aqui a posição do Mário Vargas Llosa a respeito disso. Segundo eles, esse é o melhor modo de fazer desaparecer ou pelo menos atenuar a ruptura entre preço e valor. Porque efetivamente preço é uma coisa, valor é outra, né? Se você ainda não sabe a diferença, preço é o que o mercado define, valor é o que efetivamente poderia se aferir no sentido de entendimento real do quanto aquela arte, ou aquele, vamos dizer, produto, entre aspas, né? Entre muitas aspas, né? Enquanto aquela arte, aquela cultura, ela efetivamente representa para o processo humano, em termos de transcendência, né? Você pegar, por exemplo, as pirâmides do Egito, vamos botar assim, não existe preço para as pirâmides do Egito, porque ela é tão valiosa, né, que não existe preço, ninguém venderia as pirâmides do Egito. Vou botar a Mona Lisa original, né? Você pode até dar um preço a ela, mas o valor é imensurável, né? É um exemplo, né? E da mesma forma você tem o inverso, você tem em galerias uma banana colocada na parede, vendida a um preço exorbitante, quando na verdade não tem valor nenhum artístico. Qual a transcendência de uma banana, né? Qual a importância histórica para a tradição artística do homem, uma banana na parede? Nenhuma, né? Um bom exemplo, o urinol do Marcel Duchamp, né? Enfim, são essas as questões que a gente pondera aqui, que o Lossa também pondera. Vamos continuar. Sim, tem uma parte, um trecho aqui. O grande fracasso e as crises que não dão trégua ao sistema capitalista, corrupção, tráfico de influências, operações mercantilistas para enriquecer, transgredindo a lei, cobiça frenética que explica as grandes fraudes de entidades bancárias e financeiras, não se devem a falhas constitutivas de suas instituições, mas do desmonte de um suporte moral e espiritual encarnado da vida religiosa, que funciona como freio e corretivo permanente para manter o capitalismo dentro de certas normas de honestidade e respeito ao próximo à lei. Sim, eu concordo, não estou dizendo que eu discorde, tá? Mas eu quero só trazer um contraponto aqui que é necessário, tá? Um contraponto que eu daria infelizmente é do homem. A gente às vezes quer atribuir também a falta de religiosidade que provoca isso. Não sei, porque, veja, no próprio. Quando, por exemplo, havia a Igreja Católica dominância, né, das instituições, também houve corrupção ali, né, dentro da própria igreja. Então, a gente tenta identificar falhas em sistemas quando, na verdade, a falha é humana, né? E eu não sei se compartilho dessa mesma esperança de uma religiosidade ganhando força e vigor dentro das instituições, se ela efetivamente conseguiria. Não sei, eu não estou dizendo que saiba, que nem que sim nem que não. Eu simplesmente não sei se eu compartilho aí dessa mesma esperança de que isso causasse refreamento no sentido de evitar aí transgressão de lei, de cobiça frenética, enfim. É uma dúvida que eu tenho. Quando essas estruturas de caráter ético invisível, mas influente desaba, quando essa estrutura de caráter ético invisível, mas influente desaba e desvanece para grandes setores sociais, sobretudo aqueles que têm maior ingerência e responsabilidade na vida econômica, propaga-se a anarquia, né? No pior termo possível, em termos semânticos, né? Usando a terminologia para isso. E a economia das sociedades livres começa a ser infectada por aqueles elementos perturbadores que provocam a crescente desconfiança num sistema que parece funcionar só em benefício dos mais poderosos ou dos mais malandros e em prejuízo dos cidadãos comuns, né? Mas eu não sei, eu não sei se eu tô ficando velho. Ultimamente eu acho que o mundo sempre foi assim. Esse é meu pensamento, né? Acho que a gente pode, no máximo, a gente tem uma faixa assim curta de melhorou um pouquinho, piorou um pouquinho, mas acho que o mundo sempre foi corrupto e acho que o homem sempre foi corrupto. E não que não possamos tentar melhorar, é louvável o esforço, mas às vezes eu entendo a filosofia, por exemplo, de um cético como Pondé, que ele se coloca aí como título do livro dele, né, Contra um Mundo Melhor. Né? Enfim, a religião, ele coloca aqui, ao banalizar-se até desaparecer em muitas camadas da sociedade moderna, nas elites precisamente, contribuiu para provocar essa crise do capitalismo. Né? Então, de acordo com o Mário Vargas Llosa, a explicação que ele dá para as crises do capitalismo estão ligadas a essa crise moral. Não deixa de ter sua parcela de razão, né? De fato,
você tem elites que têm um entendimento tão materialista que eles realmente acreditam que basta ter só dinheiro é a riqueza única que interessa, né? E com isso se degrada moralmente de forma terrível. A frivolidade desarma moralmente uma cultura descrente. Mina seus valores e infiltra em seu exercício práticas desonestas e às vezes abertamente delituosas, sem que haja para elas nenhum tipo de sanção moral. E ainda mais grave, se quem delinque, por exemplo, invadindo a privacidade de alguma pessoa famosa para exibi-la em situação embaraçosa, é premiado com sucesso midiático e chega a desfrutar dos 15 minutos de fama prognosticados por Andy Warhol, né? Andy Warhol é aquele artista plástico e também produtor musical, inclusive produziu Velvet Underground, né? Se você gosta de rock dos anos 60, você sabe quem é. O Andy Warhol que falou, né, que todo mundo ia ter aí os seus 15 minutos de fama no futuro. De fato, é o que o Mário Vargas Llosa está colocando aqui. Isso já de fato já está acontecendo para todo mundo de 1968. Simpático embusteiro italiano. É o caso, ele vai citar aqui do embusteiro italiano que publicou jornais, enfim, é o caso aqui esdrúxulo exatamente disso, né? Que, de um embusteiro que, por ser desonesto, acabou recompensado. Né? Recomendo que você leia a obra para ter mais detalhes sobre esse caso. Mas é isso, ao invés de ele ser penalizado pela sociedade, ele acabou ganhando fama. Né? Isso é triste, de fato. Abolir inteiramente toda e qualquer forma de ensino religioso nos colégios públicos seria formar as novas gerações com uma cultura deficiente e privá-las de um conhecimento básico para entender sua história, sua tradição e desfrutar da arte, da literatura e do pensamento do Ocidente. Eu penso particularmente que não só essa questão da religião, mas eu acho que o que falta nessa perspectiva de quem vê riqueza apenas sob um olhar materialista, perceber que existem outros tipos de riqueza. Não estou dizendo que o homem deve se desapegar da sua ambição no campo material. Não estou dizendo isso. Mas eu acho que você precisa ser mais ambicioso. Eu acho que o que falta é a ambição em outros sentidos. Né? A ambição, por exemplo, cultural. A ambição de ter perspectivas mais profundas da vida. Né? E você só tem aquela mesma ambição rasa de que acredita que as experiências no campo material vão te satisfazer, quando na realidade nós sabemos que a curva de saturação é bem baixa no campo material. Você ter 50 carros não é muito diferente de ter 10, que não é muito diferente de ter 3. Dando um exemplo, né? Só dando um exemplo. Você ter não sei quantas lanchas, não sei quantas casas, não é muito diferente de ter 3 casas, enfim. Então, quando você tem uma visão materialista rasa, você se perde. Porque você deixa de se aprofundar, falta ambição. Veja, é isso que eu acho curioso, né? Falta ambição. Se você for uma pessoa mais ambiciosa, você vai perceber que só essa ambição sozinha ela é rasa, ela é pouca. Você vai querer mais do que isso, você vai querer se aprofundar na experiência humana. Por exemplo, no entendimento de si mesmo, né? No aperfeiçoamento do gosto cultural. Estou dando alguns exemplos. Então, na verdade, não acho que seja. Quando eu vejo esses casos, eu não acho que seja excesso de ambição. Eu acho que é falta de ambição. Né? É um contraponto aí. E aí, continuando. Um ensino religioso não sectário, objetivo e responsável, no qual se explica o papel hegemônico que foi desempenhado pelo cristianismo na criação e na evolução da cultura do Ocidente, com todas as divisões e cismas, guerras, incidência histórica, sucessos, excessos, santos, místicos, mártires, martirizados, com a maneira como tudo isso influiu para o bem e para o mal na história da filosofia, na arquitetura, na arte, na literatura, será indispensável se quisermos que a cultura não degenere no ritmo em que vem se degenerando. Então, de acordo com Mário Vargas Llosa, sim, esse é um problema também de fundo de valores que, no caso do Ocidente, seriam valores cristãos que estariam faltando para preservar a cultura dessa degradação que se evidencia. É a posição do autor. Vamos ver aqui o que ele fala sobre a democratização da cultura e bem-estar, associado ao bem-estar. Né? Começa aqui na 30. Depois dessa. Ele bota aqui, só um puritano fanático poderia reprovar os membros de uma sociedade que quisessem dar descontração, relaxamento. Bom, mas transformar em valor supremo essa propensão natural e divertir-se tem consequências inesperadas. Banalização da cultura, generalização da frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jornalismo irresponsável. Não, isso aqui já é outra parte. Vamos continuar. Depois dessa etapa duríssima, seguiu-se um período de extraordinário desenvolvimento econômico. Em todas as sociedades democráticas e liberais da Europa,
né? Aquela história que a Europa se desenvolveu com a democracia liberal. Não é só Mário Vargas Llosa que afirma isso. Você pode ler, por exemplo, o José Ortega y Gasset, em Rebelião das Massas, vai fazer essa mesma afirmativa, né? E o Yuval Noah Harari também vai fazer. Em todas as sociedades democráticas liberais da Europa, da América do Norte, das classes médias, cresceram com a bola de neve e a mobilidade social se intensificou e, ao mesmo tempo, ocorreu notável abertura dos parâmetros morais. A começar pela vida sexual, tradicionalmente refreada pelas igrejas e pelo laicismo púdico das organizações políticas, tanto de direita como de esquerda. O bem-estar, a liberdade dos costumes e o espaço crescente ocupado pelo ócio no mundo desenvolvido constituíram notável estímulo para a multiplicação das indústrias da diversão promovidas pela publicidade, a mãe mestra de nosso tempo. Né? Então, sim, é um problema que o homem incorre essa contradição. Né? O bem-estar produz uma situação materialista que renega a valores religiosos e, consequentemente, essa liberdade acaba corrompendo o homem no campo político. Né? Uma visão histórica que o Mário Vargas Llosa coloca aqui. Veja, ele vai citar Ortega y Gasset, mas eu acho que ele não citou bem aqui. Ele falou Ortega y Gasset chamava de espírito do nosso tempo. Né? A questão do Zeitgeist, na verdade, não é bem do José Ortega y Gasset, a gente chama, viria da filosofia alemã, né? O Zeitgeist, filosofia alemã lá do século XVIII. Né? É quem concebeu a ideia de Zeitgeist. Né? E aí vem o espírito do nosso tempo. Ele vai falar, outro fator foi a democratização da cultura. Então ele está falando aqui, né? Desse modo sistemático, ao mesmo tempo insensível, não se entediar e evitar o que perturba, preocupa, angústia, passou a ser, para setores sociais cada vez mais amplos, do vértice à base da pirâmide social, o preceito de toda uma geração, ou seja, o Zeitgeist. Né? A ideia de não se entediar e evitar o que perturba e preocupa, angústia. Né? Outro fator foi a democratização da cultura. Trata-se de um fenômeno nascido das intenções altruístas. Né? Lembrando que o altruísmo é um termo concebido por Auguste Comte, um positivista, né? Que vale muito para nossas instituições atuais. A cultura não podia continuar sendo o patrimônio de uma elite. Uma sociedade liberal e democrática tinha a obrigação moral de pôr a cultura ao alcance de todos, por meio da educação, mas também da promoção e da subvenção das artes, das letras e das demais manifestações culturais. Nos dias de hoje, infelizmente, entende-se que promover cultura tem que ser um papel atribuído às instituições. E aí, o que significa isso? Injetar dinheiro, verba, orçamento público em cultura de lixo, né? Cultura de massa, para servir aí digamos, uma forma de entorpecer o povo. O novo Panzetzirkens, né? Você entorpecer o povo, dar pão e circo para o povo votar em você. Né? A demagogia política. E isso, obviamente, não é cultura. Né? Então, essa louvável filosofia teve o indesejado efeito de trivializar e mediocrizar a vida cultural. Sim, também aí veja, não é um reflexo só da sociedade de mercado, mas também um reflexo da democracia. Né? Essa visão de que eu pago um show, de sertanejo universitário pro povão, o povão vai votar em mim. Né? Eu sou bom, sou um político bom. Eu paguei quer dizer, não tô nem se eu pagasse por exemplo, algo que demandasse esforço do povão para melhorar, o povão não ia votar em mim, ia ficar todo mundo puto comigo, né? Eu ia perder voto. Então, a lógica democrática, assim como a lógica de mercado, corrompe também a cultura. Precisa ser verificado isso. Então, essa louvável filosofia teve um desejado efeito de trivializar e mediocrizar a vida cultural, em que certa facilitação formal e superficialidade do conteúdo dos produtos culturais se justificam em razão do propósito cívico de se chegar à maioria. Então, veja, em nome de atingir a maioria por meio da produção cultural, você mediocriza a produção cultural. A quantidade em detrimento da qualidade. Esse critério propenso às piores demagogias no âmbito político provocou no âmbito cultural reverberações imprevistas, como o desaparecimento da alta cultura, obrigatoriamente minoritária em virtude da complexidade e às vezes do hermetismo de suas chaves e seus códigos, e a massificação da própria ideia de cultura.
Essa passou a ter exclusivamente a acepção adotada no discurso antropológico, ou seja, cultura são todas as manifestações da vida de uma comunidade, língua, crenças, usos, costumes, indumentária, técnicas e, em suma, tudo que nela se pratica, evita, respeita e abomina. Quando a ideia de cultura passa a ser uma amálgama semelhante, é inevitável que ela possa chegar a ser entendida apenas como uma maneira agradável de passar o tempo. É óbvio que a cultura pode ser isso também, mas se acabar sendo só isso, desnatura-se e depreciará. Grifo muito esse texto porque é uma parte que eu concordo muito com o Mário Vargas Llosa, né? Eu não tenho nenhum problema com o entretenimento. Acho que cultura de entretenimento ela tem seu espaço, tem o seu lugar, deve ser preservada. Eu gosto de ouvir músicas de entretenimento, não tenho problema nem com o rock and roll, né, mais simples e vulgar que se possa imaginar, não tenho problema com samba, não tenho problema com funk, nem com sertanejo universitário eu tenho problema. Eu costumo ser bem aberto a todo tipo de cultura de entretenimento. O problema é quando todas as suas referências, você não faz nenhum esforço cultural, suas referências se limitam a isso, né? Esse é o problema. Ou seja, aí você converte totalmente a cultura em cultura de massa, a sociedade fica massificada. Né? Temos 31. Vamos para 181 e 182. Tá aqui. Ele vai continuar nesse mesmo assunto, a relação da democratização da cultura e do bem-estar. Passei a ser assaltado pela incômoda sensação de que estavam gozando da minha cara e não havia como me defender diante de uma conspiração esmagadora e sutil para fazer que eu me sentisse inculto e estúpido. Ele está fazendo referência à experiência dele, que ele considerou melancólica, de voltar a ter contato com espetáculos, filmes, peças de teatro, livros, jornais e revistas que adulavam, vamos dizer assim, artistas visivelmente sem mérito para estarem onde estarem, ganhar a projeção que ganhavam. Né? E, fora isso, dentro de um contexto dos ensaios que ele coloca aqui, citando mais uma vez a brincadeira ou a provocação inteligente, diga-se de passagem, do Marcel Duchamp, botando o urinol como se fosse obra de arte, e eu esqueço sempre o nome desse músico, acho que é Richard alguma coisa, eu não lembro, que fez aí a obra Richard White, não me lembro agora o nome dele, mas ele fez aquela obra lá com o nome da música é O Tempo da Música, em que ele fica fazendo greve, praticamente ele fecha o piano e não acontece nada. Isso para não falar da arte contemporânea, né? Você já teve a infeliz experiência de ver o que é considerado arte contemporânea nos dias de hoje, você vai ver que realmente ali tem muito embuste ali, né? E ele coloca que teve a sensação de que era uma conspiração para fazer com que ele se sentisse inculto. Eu cito aí, veja, recomendo que você assista, por exemplo, uma entrevista que o Vladimir Safatli deu a... Eu não sei onde é que foi essa entrevista, agora eu não lembro. Se eu lembrar, eu ponho aqui o link embaixo nesse vídeo. Em que ele fala o gosto musical dele, né? Perguntado... Acho que foi no Provocações do Abundjanra, né? Antônio Abundjanra. Pergunta para ele o que ele considera ali como boa cultura no momento e eu convido você que está me assistindo a anotar nome por nome que o Vladimir Safatli coloca como boa cultura e depois você escutar, né, os elencados por ele. E você vê se não vai ser essa sensação aqui do Mário Vargas Llosa, né, de que estavam a incômoda sensação de que estavam gozando da sua cara. Né? Essa foi a sensação que eu tive que o Vladimir Safatli fez comigo. Né? Tá gozando da minha cara. Né? E isso aí é a música maravilhosa da nossa época. Pois bem, né? Então, vejamos. E aí, veja, parece-me que essa deterioração nos mergulha em crescente confusão da qual poderia resultar, no curto ou longo prazo, um mundo sem valores estéticos, em que artes e as letras, as humanidades, teriam passado a ser pouco mais que formas secundárias de entretenimento. Essa definitivamente orientada por considerações pragmáticas transcorreria então sob a direção absoluta dos especialistas e técnicos, destinadas essencialmente à satisfação das necessidades materiais. Isso não é um pesadelo aureliano, né, de George Orwell, e sim uma realidade perfeitamente possível, da qual as nações mais avançadas do planeta, as do Ocidente democrático liberal, foram se aproximando de modo discreto à medida que os fundamentos da cultura tradicional
entravam em falência e iam sendo substituídos por fraudes que afastavam cada vez mais do grande público as criações artísticas literárias, as ideias filosóficas, os ideais cívicos, os valores e, em suma, toda aquela dimensão espiritual chamada antigamente de cultura, que, embora confinada sobretudo a uma elite, no passado transbordava para o conjunto da sociedade e influía sobre ela, dando-lhe sentido para a vida e razão de ser para a existência, que transcendia o mero bem-estar material. Nunca vivemos como agora, uma época tão rica em conhecimentos científicos, talvez nunca tenhamos ficado tão desconcertados, se a mera sobrevivência é o único norte que justifica a vida. Né? Veja, então, nunca estivemos tão bem no que se diz respeito ao bem-estar material. Por outro lado, nunca estivemos tão carentes de um sentido existencial, de acordo com o posto aqui por Mário Vargas Llosa, e nunca estivemos tão mal de uma vida realmente orientada pela cultura. Né? A cultura nunca deixou um vazio tão grande. É uma cultura de mero entretenimento, né? Praticamente primitivista. Vamos agora para finalizar, né, o que ele vai falar sobre cinema, literatura e as soluções que ele apresenta para esse quadro que foi desenhado por ele. Para finalizar, vamos ver aqui, página 65, ele vai falar de cinema e literatura. Em suas notas para a definição de cultura, T.S. Eliot afirmou que esta não deve ser identificada com conhecimento. Engraçado, eu já tinha lido isso aqui, né? Cinema não deve ser essa parte aqui, não. 66, não, desculpa, 66, está aqui. Seria equivocado atribuir funções idênticas às ciências, às letras e às artes. Foi precisamente o esquecimento de distingui-las que contribuiu para a confusão que atualmente prevalece no campo da cultura. As ciências progridem com as técnicas, aniquilando o velho antiquado obsoleto. Para elas, o passado é um cemitério, um mundo... Também já li isso aqui. As ideias... 65, 66, cinema... Bom, as ideias de especialização e progresso inseparáveis da ciência são inválidas para as letras e artes e literatura. Né? Também já falei sobre a boa experimentação, né? O que seria uma boa experimentação no campo da cultura? Essas obras experimentais ou de vanguarda de fato expressam zonas inéditas da realidade humana e criassem formas de beleza duradouras. Sempre acabam por educar os leitores, espectadores, ouvintes, integrando-se de modo ao patrimônio comum. A cultura pode e deve ser também experimentação, é claro, desde que novas técnicas e fórmulas induzidas à obra ampliem o horizonte da experiência de vida, revelando seus segredos mais ocultos, expondo-nos a valores estéticos inéditos e revolucionem nossa sensibilidade. De fato, eu não consegui pegar aqui o que ele falou sobre cinema. Eu devo ter anotado a página errada. Deixa eu ver se eu acho aqui. De fato, vou dever a parte da análise de cinema. Ele vai fazer análises muito interessantes sobre música, futebol, né, sobre sexo. Tem muitas coisas legais, ensaios legais sobre isso. Então vamos finalizar com as soluções, né? As soluções que ele sugeriu aqui para esse quadro todo que ele desenhou. Vai estar lá na página 202 e 203. 202 e 203. A informação audiovisual, fugaz e passageira, chamativa, bom, aqui ele vai falar exatamente sobre cinema, né? Também sobre cinema, não só sobre as soluções. Então, a informação audiovisual, fugaz, passageira, chamativa, superficial, nos faz ver a história como ficção, distanciando-nos dela por meio do ocultamento de causas, engrenagens, contextos, desenvolvimento desses acontecimentos que ela nos apresenta de modo tão vívido. Essa é uma maneira de nos levarem a sentir-nos tão impotentes para mudar o que desfila diante de nossos olhos na tela quando vemos um filme. Ela nos condena à mesma receptividade passiva, à atonia moral, à anomia psicológica em que costumam nos deixar as ficções ou programas de consumo de massas cujo único propósito é entreter. Mas irrealizar o presente, ou seja, transformar a história real em ficção, desmobilizar o cidadão, leva-o a sentir-se exonerado de responsabilidade cívica, a acreditar que está fora de seu alcance intervir numa história cujo roteiro já está escrito, interpretado e filmado de modo irreversível. Por esse caminho, poderemos resvalar para um mundo sem cidadãos, de espectadores, um mundo que, embora tenha as formas democráticas, terá chegado a ser aquela sociedade letárgica dos homens e mulheres resignados a que todas as ditaduras aspiram. Veja que
crítica interessantíssima do Mário Vargas Llosa, né? À medida em que vamos desacreditando das nossas possibilidades de qualquer espécie de participação ou mobilização, vamos também, por outro lado, né, nos tornando os cordeirinhos que as grandes ditaduras aspiram, né? Veja, é um ponto, ele é um ponto. Né? Eu costumo ter um pensamento um pouco diferenciado nesse aspecto, não cabe aqui ficar. Mas, de qualquer forma, é uma perspectiva muito interessante. E ele continua aqui: a busca do sucesso imediato, em seu caso, não é futilidade, vaidade, ambição. É o requisito sem o qual ele não pode voltar a fazer um filme. Então, veja, esse aqui é um ponto interessantíssimo. Por quê? Porque a gente pensa assim, a culpa da cultura de massa é do empresário safadão que bota um lixo pra gente escutar, né? Ou pra gente apreciar, ou pra gente ler. Mas, na verdade, não. Assim como no YouTube também, a culpa não é do cara que produz, a culpa não é do Felipe Neto existir. A culpa é da sociedade que consome o Felipe Neto. Também não botando um nome, eu não gosto de nomear os exemplos, né? Enfim. Mas é essa a questão. Se achar que o Felipe Neto é culpado da existência dele mesmo enquanto fenômeno cultural, né? Não é. Ele não é culpado, ele é a consequência. Ele está aqui entre os que produzem e agradam a sociedade. Ele dá ao público o que o público quer. Ele não é culpado. Então, veja, a busca de sucesso imediato não é futilidade para quem tem uma ambição no campo material, é necessidade. Então a culpa não é dele. Mesma coisa quando que eu costumo falar, você compra palito de fósforo sempre pelo menor preço. Não é culpa da empresa que te vende palito de fósforo que o fósforo tem a péssima qualidade. Afinal, se ele for vender com um preço um pouco mais caro, com qualidade, ninguém vai comprar. Então a culpa não é dele, do fósforo ter má qualidade. A culpa é nossa, que a gente que escolhe por meio da democracia de mercado. Né? A gente que escolhe que as coisas não tenham qualidade. Por se tratar de gêneros de massa com repercussão imediata em amplos setores, a televisão e, em segundo lugar, o cinema são os meios mais controlados pelos poderes públicos, mesmo nos países mais abertos. Não explicitamente censurados, embora em alguns casos sim, porém vigiados, aconselhados, dissuadidos mediante leis, regulamentos ou pressões políticas e econômicas de abordar os temas mais polêmicos ou de abordá-los de modos polêmicos. Em outras palavras, induzidos a serem exclusivamente de entretenimento. Então ele está falando aqui que os meios que são mais difundidos junto às massas, existem pressões governamentais, políticas, no sentido de não serem instrumentos de qualquer tipo de tomada de consciência. Né? Isso é verdade. Esse contexto gerou uma situação de privilégio para a palavra escrita e seu principal expoente é a literatura. Veja, acabou sendo depositado o peso todo na literatura, é onde a gente vai formar pessoas com um pouco mais de consciência crítica genuína. Né? Tem ela a oportunidade, eu quase diria a obrigação, já que pode sim, de ser problemática, perigosa, como acreditam os ditadores e os fanáticos. Agitadora de consciências, inconformista, preocupante, crítica empenhada, segundo o refrão, em cutucar com vara curta o que sabe ser uma onça. Né? De fato, resta, sobretudo, a literatura. Né? O cinema vai ter dificuldade, né? Programas de televisão vão ter dificuldade. E também que a democracia é a melhor defesa já inventada contra a guerra, como postulou Kant, algo que hoje é ainda mais verdadeiro do que quando o filósofo escreveu, pois quase todas as guerras do mundo há pelo menos um século ocorreram entre ditaduras ou foram desencadeadas por regimes autoritários e totalitários contra democracias, ao passo que quase não há casos, as exceções precisam ser procuradas com uma agulha em palheiro de guerras em que confrontem dois países democráticos. Veja, eu nesse sentido também tenho as minhas ressalvas, né, que eu daria contraponto. Aqui há, claro, uma visão um tanto quanto restrita da questão, botando apenas a situação entre democracia e ditadura, como se só houvesse essas duas opções. Né? Se for ver análise histórica, você vai ver que antes dessa discussão, a república por si só ela já é um modelo que produz mais guerra do que tanto faz se é democracia ou ditadura, o modelo republicano é muito, muito mais historicamente perigoso para a paz do que, por exemplo, modelos monárquicos, né? Dando a título de exemplo. E aqui vamos. Por isso, faço meu chamamento de Wole Soyinka para que os governos do mundo desenvolvido
Deixa eu ver se eu preciso ler isso aqui. Não, não preciso. Cheguei, na verdade, ao final. A solução, né? Curiosamente aqui ele não falou, eu devo ter anotado errado, né? Há quem diga que exceções, tal, compromete-se, não pode ser. Então veja, comprometer-se para o escritor não pode significar renúncia à aventura da imaginação, ao experimentalismo da linguagem, nem buscas audáceis e riscos que tornem estimulante o trabalho intelectual, nem pode significar ojeriza ao riso, ao sorriso ou à brincadeira, por considerar dever de entreter incompatível com a responsabilidade cívica. Divertir, cativar, deslumbrar foi o que sempre fizeram o grande poema. Então ele está dando contraponto, ele está mostrando que, na verdade, não se trata de uma crítica ao entretenimento, mas o entretenimento precisa ter também o seu lugar e precisa dar espaço para uma visão também crítica, uma visão provocativa, né? Ou pelo menos uma cultura que seja um convite a que o espectador ascenda em algum nível, em algum aspecto dele, né? E a solução que me parece que ele deu aqui foi justamente assumir o papel na literatura. A literatura deveria estar encabeçando aí, a filosofia também deveria estar encabeçando posições que sejam mestres, aí, posições estratégicas, né, para tentar refrear, né, a cultura ocupar o lugar que foi deixado pela religião, e a produção de cultura, de alta cultura, vindo de pensadores, filósofos e grandes escritores, dramaturgos, pessoas que pudessem aí ter um descompromisso, né? E esse descompromisso teria que vir em duas frentes. Você precisa ter um descompromisso no campo, e esse é o grande problema, porque esse descompromisso precisa estar em duas frentes e que são difíceis nos dias de hoje. Você precisa ter o descompromisso no campo material, ou seja, você não precisa ter necessidade de ganhar dinheiro, porque se você tiver, naturalmente você vai entrar na cultura de massa, que é o que mais dá dinheiro, né? Então você precisa ter esse desvínculo com a sociedade de mercado e também precisa ter um desvínculo com a democracia, com as instituições. Pois se você entrar nesse caminho, também você vai entrar na mesma lógica que tende a agradar, né, o público em detrimento do que são valores maiores. Então, esse é o problema. Os pensadores, os produtores de alta cultura se desfizeram, pois algum tipo de vínculo eles acabaram tendo. E quando tiveram, eles se corromperam. Né? Veja, dentro das instituições há uma cartilha que precisa ser rezada. Então, como você vai produzir conteúdo livre, independente, o verdadeiro espírito crítico dentro de uma instituição que já tem uma cartilha de autopreservação, né? E tendo essa cartilha de autopreservação, se você está dentro da instituição, você não pode cuspir no prato que você come, né? Então, a ideia de você não pode cuspir no prato que você come vai valer tanto para quem está numa sociedade de mercado, que vai ter que agradar o público para poder ganhar dinheiro, quanto quem está dentro de uma instituição que vai ter que agradar a instituição e a sua cartilha de autopreservação para poder manter-se a sua carreira. E a independência, para onde foi parar? Né? Em nenhum lugar, não existe independência. Todos têm um rabo preso em algum ponto e por isso a solução proposta por Mário Vargas Llosa, no meu entendimento, ela tem sido na prática tão difícil de acontecer. Tivemos poucos exemplos de pensadores contemporâneos que realmente não estavam presos nem com o mercado, nem com o Estado. Né? Esse é o problema. Tá? E aí? Onde é que vai vir a independência? Fica o questionamento, fica à vontade para comentar, dar o seu posicionamento. Eu particularmente não sei a resposta, né? E estou aberto aí. Eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma contribuído com você que me assiste. Um abração, até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia a filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de estudos e amizade. Aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já. Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como prazer.